Leitura do livro de Lev Tolstói, Ana Karenina. Essa é a primeira parte da edição do Clube de Literatura Clássica. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é-o à sua maneira. Em casa de Oblonsky, tudo mergulhou na confusão. A mulher soube que o marido andava envolvido com a ex-preceptora francesa dos filhos e anunciou que não podia continuar a viver na mesma casa que ele. Já ia no terceiro dia dessa situação, torturante tanto para o próprio casal como para todos os membros da família e para o resto da gente da casa. Todos eles tinham a sensação de que uma convivência assim não fazia sentido e de que, mesmo em qualquer estalagem, os hóspedes juntos, pelo acaso, tinham ligações mútuas mais estreitas do que as deles. Família e gente da casa dos Oblonsky. A mulher não saía dos seus aposentos. O marido estava ausente já havia 2 dias. As crianças corriam por todas as salas como perdidas. A preceptora inglesa zangou-se com a governanta e escreveu um bilhete a uma amiga pedindo para lhe arranjar outra colocação. O cozinheiro foi-se embora. Já no dia anterior, à hora do jantar, a sopeira dos criados e o cocheiro pediram contas. No terceiro dia do conflito, o príncipe Stefan Arkadich Oblonsky, Steve, como era chamado em sociedade, acordou à hora de costume, ou seja, às 8 da manhã, no divã de marroquim do seu gabinete, e não no quarto da mulher. Virou o corpo cheio e cuidado sobre as molas do divã, como se desejando dormir ainda mais um pouquinho. Ou mais e muito. Abraçou a almofada do outro lado e apertou a bochecha contra ela. Mas, de repente, levantou-se em sobressalto. Sentou-se no divã e abriu os olhos. Espera, espera, como foi? Pensou, recordando o sonho. Então, como assim? Ah, sim, a Labine deu um almoço a Darmstadt. Não foi em Darmstadt. Foi qualquer coisa americana. Pois é, mas o meu Darmstadt era a América. Sim, a Labine ofereceu um almoço servido em mesas de vidro, certo? E as mesas cantavam "Dio mio tesouro". Não, "Io mio tesouro". Não, era uma coisa melhor. E havia jarros pequenininhos que eram também mulheres. E ele ia recordando. Os olhos de Stepan Arkadich brilhavam animadamente. E sorriu pensativo. Sim, foi Catita, muito lindo. Ainda havia lá outras maravilhas, mas agora não tem palavras, nem sequer pensamentos para me exprimir. Depois, reparando no feixe de luz que irrompia do lado da persiana do sofá, lançou os pés para o chão com alegria. Apanhou com ele as pantufas de marroquim dourado bordadas pela mulher, prenda de aniversário do ano anterior, e pelo seu velho hábito de 9 anos, estendeu a mão, sem se levantar ainda, até onde estaria pendurado seu roupão no quarto de dormir. Nisto lembrou-se de Chofre. Chofre era... de repente. Por que não dormira no quarto da mulher, mas no gabinete? O sorriso sumiu-se-lhe da cara e franziu a testa. Oh. Gemeu, recordando tudo. E de novo lhe vieram à imaginação todos os pormenores da zanga com a mulher, aquela situação irremediável e, o mais torturante de tudo, a questão da culpa. Ah, pois é. Não me vai perdoar. Nem me pode perdoar. O mais terrível é que a causa de tudo isto seja eu. Sim, a causa sou eu, mas não tenho culpa. O drama está nisso, pensou. Repetia, rememorando as mais penosas impressões da zanga. O mais desagradável foi o primeiro minuto, quando ele, de volta no teatro, animado e contente, com a pera enorme na mão para a mulher, não a encontrou na sala de estar. Ficou surpreendido por não a ter encontrado também no gabinete e finalmente viu-a no quarto de dormir com um desgraçado bilhetinho na mão. O bilhetinho revelador de tudo. Ela, essa Dolly, apelido anglicizado do nome de Daria Alexandrovna Oblonskaya, eternamente preocupada e atarefada, e de inteligência curta, na opinião do marido, estava sentada, imóvel, com um bilhete na mão, e olhava para Stepan Arkadich com uma expressão de terror, desespero e ira. O que é isso?
Isso, repetia, apontando para o bilhetim. E naquela recordação, como ocorre tantas vezes, o tormento não era o acontecimento em si, mas a resposta que Stepan Arcaditch dera às palavras da mulher. Aconteceu-lhe nesse momento o que é habitual nas pessoas apanhadas inopinadamente, num ato muito vergonhoso. Não teve tempo de preparar a cara para uma atitude que tomara normalmente quando a sua culpa era descoberta. Em vez de se mostrar insultado, de negar tudo, de se justificar, de pedir desculpa, até de permanecer impassível, tudo teria sido melhor do que aquilo que acabou de fazer. Esboçou-se-lhe na cara, de modo absolutamente involuntário, reflexos cerebrais, pensou Stepan Arcaditch, admirador da filosofia, um sorriso habitual, bondoso e, por isso mesmo, estúpido. Esse sorriso estúpido é que era imperdoável. Ao ver um sorriso daqueles, Dolly estremeceu como que acometida por uma pontada e, com uma impetuosidade própria dela, desfez-se numa torrente de palavras cruéis e precipitou-se para fora do quarto. Desde então não queria ver o marido. E tudo isso por causa daquele sorriso estúpido, pensou Stepan Arcaditch. Mas o que fazer agora? O que é que eu faço? Interpelava-se, desesperado, e não encontrava uma resposta. Stepan Arcaditch era um homem verdadeiro consigo próprio, incapaz de se enganar a si mesmo e de tentar convencer-se de que estava arrependido. Incapaz de se arrepender agora do que fora motivo do seu remorso cerca de 6 anos atrás, quando traíra a mulher pela primeira vez. Incapaz agora do remorso por homem de 34 anos, bem apessoado e galanteador, não estar apaixonado pela mulher, mãe de 5 filhos vivos e 2 nado mortos. Apenas 1 ano mais nova do que ele. Arrependia-se apenas de não ter sido capaz de escolher melhor o seu segredo, esconder melhor o seu segredo. Sentia, porém, toda a gravidade da situação e tinha pena da mulher, dos filhos e de si próprio. Talvez soubesse esconder melhor os seus pecados se tivesse pressentido o efeito que a notícia provocaria na mulher. Eu nunca tinha refletido com clareza nessa questão, mas imaginava vagamente que a esposa vinha pressentindo havia muito a sua infidelidade e fazia vista grossa. Parecia-lhe até que ela, uma mulher esgotada, envelhecida, já afanada de graças, e pessoa simples, sem nada de especial, tão só, uma boa mãe de família, devia ter sentimento de justiça e ser condescendente. No entanto, aconteceu o contrário. Oh, isso é horrível, ai, horrível, repetia mentalmente Stepan Arcaditch, e não via solução. E era tudo tão bom antes disso, vivíamos tão bem. Ela estava contente, feliz com os filhos. Eu não lhe impedia de nada, deixava-a tratar dos filhos e da casa como ela bem entendia. Realmente, é feio que aquela tenha sido preceptora da nossa família, é feio. Há qualquer coisa de originário, de vulgar, em namorarmos a preceptora? Mas que preceptora? Recordou vivamente os olhos negros e marotos de Milly Holland e seu sorriso. Mas enquanto ela esteve em nossa casa, eu não me permiti nada. O pior é que ela já... Oh, que azar. Nem de propósito tudo isso, ai. Mas o que hei de eu fazer? Eu não tinha resposta, a não ser a resposta geral que a vida dá a todos os mais complexos e irresolúveis problemas. Essa resposta é preciso viver como as necessidades do dia corrente. Ou seja, mergulhar no esquecimento. Mergulhar nos sonhos já é impossível, pelo menos até a noite. Não se pode voltar à música que os jarros mulheres cantaram. Portanto, é preciso mergulhar no esquecimento do sonho da vida real. Logo se vê, disse Stepan Arcaditch para si próprio e pôs-se em pé, vestiu um roupão cinzento forrado de seda azul clara. Atou de um lance o cinto com as borlas e, enchendo de ar a sua larga caixa torácica, foi à janela do habitual passo enérgico de pés combados, pés tortos, que levaram seu corpo cheio com tanta ligeireza que levantou a gelosia veneziana. E tocou com força a campainha. Logo a seguir entrou o velho Matvei, criado grave, trazendo-lhe a roupa, as botas e um telegrama. Atrás de Matvei vinha também o barbeiro com seus apetrechos do seu ofício. Vieram alguns papéis do departamento? Perguntou Stepan Arcaditch, pegando o telegrama e sentando-se em frente ao espelho. Em cima da mesa, respondeu Matvei, a olhar interrogativa e compreensivamente para o senhor. Depois esperou um pouco e acrescentou com um sorriso manhoso.
Apareceu aí um homem dos coches, da parte do alugador. Stefan Arkadich não respondeu, apenas olhou para Matvei através do espelho. Pelos olhos que se cruzavam no espelho, era visível que se compreendiam muito bem. O olhar de Stefan Arkadich parecia perguntar: por que é que me dizes isso? Será que não sabes? Matvei meteu a mão nos bolsos da sua jaqueta, afastou um pé e olhou para o senhor no silêncio benévolo, com um ligeiro sorriso. Mandei ouvir no próximo domingo que antes disso não me incomodasse nem incomodasse debalde o senhor, pronunciou ele a frase preparada de antemão. Stefan Arkadich percebeu que Matvei quisera brincar, exibir-se um pouco. Rasgou a borda do telegrama, abriu e leu, adivinhando o sentido das palavras deturpadas como de costume. A sua cara iluminou-se. Matvei, a minha irmã Anna Arkadievna, vem amanhã, disse, fazendo parar por um instante a mãozinha lustrosa e rechonchuda do barbeiro, que estava a abrir um caminho cor-de-rosa do lado das suíças longas e encaracoladas. Deus é grande, disse Matvei, assinalando com essa resposta que, tal como o senhor, estava a compreender a importância dessa visita. Ou seja, a Anna Arkadievna, a irmã preferida de Stefan Arkadich, seria capaz de contribuir para a reconciliação do casal. Sozinha com seu esposo? Perguntou Matvei. Stefan Arkadich não podia falar, porque o barbeiro estava a tratar do lábio superior. Então levantou um dedo. Matvei assinou a cabeça pelo espelho. Sozinha, prepara um quarto em cima. Pergunta a Daria Alexandrovna, ela que manda. A Daria Alexandrovna? Repetiu Matvei com alguma dúvida. Sim, vai lá dizer. E leva o telegrama, entrega-lhe-o. E ouve o que ela, a senhora, tem a dizer. Quer experimentar? Compreendeu Matvei, mas disse apenas, sim, senhor. Stefan Arkadich já tinha a cara lavada e o cabelo penteado, e ia vestir-se quando Matvei, de botas ligeiramente rangentes, voltou ao quarto num passo vagaroso, com o telegrama na mão. O barbeiro já tinha saído. Daria Alexandrovna mandou dizer que se ia embora, e que faça que bem entender, quer dizer, o senhor que faça, disse Matvei, rindo apenas com os olhos, e fitou-o no amo, inclinando a cabeça para o lado e com as mãos metidas nos bolsos. Stefan Arkadich ficou um momento calado. A seguir, um sorriso bondoso de um tanto miserando esboçou-se na sua cara bonita. Vês? Estás a ver, Matvei? Disse, abanando a cabeça. Não faz mal, meu senhor. Isto endireita-se, disse Matvei. Endireita-se? Sim, exatamente. Achas? Quem é? Perguntou Stefan Arkadich ao ouvir o roçacar de um vestido feminino por trás da porta. Sou eu, meu senhor, pronunciou uma agradável e firme voz feminina. E a cara rigorosa, coberta de bexigas, são marcas de varíola. Era Matriona Filiminovna, a ama seca, que é a babá que não dá de mamar, que assomou-se de trás da porta. Então, Matriosha. Matriosha era o nome, a forma familiar de chamar o nome Matriona. Sim, Matriosha, perguntou Stefan Arkadich, saindo do quarto ao seu encontro. Embora Stefan Arkadich fosse absolutamente culpado para com a mulher, sentindo ele próprio, quase toda a gente em casa, incluindo a ama seca, a maior amiga de Daria Alexandrovna, estavam do lado do senhor. Então, repetiu desalentado, vá ter com ela, meu senhor. Peça perdão mais uma vez. A ver, Deus é misericordioso. Está a sofrer muito. Faz pena vê-la. E cá em casa também está tudo de pantanas, que é em ruínas. Tenha pena dos filhos do meu senhor. Mostre-se repeso. Nada a fazer. Por onde se peca, por aí se paga. Mas ela não vai querer me ouvir. Tente, não desista. Deus é misericordioso. Rogue a Deus, meu senhor. Reze. Está bem, vai, disse Stefan Arkadich de repente corado. Então vestir. Dirigiu-se a Matvei com um gesto resoluto. Tirou o roupão. Matvei já estava a postos com a camisa preparada, segurando-as nas mãos, enrolada como se fora uma coelheira, que é a coleira do cavalo. E soprando dela qualquer coisa invisível,
e com evidente prazer enfiou-se no corpo mimado do senhor. Vestido, Stepan Arcaditch borrifou-se de perfume, puxou os punhos da camisa para um gesto habitual e guardou nos bolsos os cigarros, os fósforos, o relógio de fio duplo e berloques, que são enfeites. E sacudindo o lenço, sentindo-se asseado, perfumado e fisicamente animado, apesar do seu infortúnio, dirigiu-se distendendo as pernas a cada passada à sala de jantar onde o café e ao lado os papéis do escritório já estavam à sua espera. Leu as cartas. Uma era muito desagradável, de um comerciante que ia comprar uma floresta na herdade da mulher e, sem dúvida, que era necessário vender essa floresta, mas agora, antes da reconciliação com a mulher, seria impensável. O mais repugnante era o fato de que misturar o interesse monetário com a reconciliação com a mulher. A ideia de que podia ser motivado por esse interesse, de que tentaria reconciliar-se com ela por causa da venda da floresta, parecia-lhe insultuosa. Lidas as cartas, Stepan Arcaditch pegou os papéis do escritório, folheou rapidamente 2 processos, fez várias marcas com um lápis grosso e, pondo de lado a documentação, dispôs-se a tomar o café. Enquanto fazia, abriu um jornal matinal, ainda úmido, que no caso seria dizer que o papel ainda saía impregnado de água. Por isso, um jornal recém-impresso estava úmido. E começou a ler. Stepan Arcaditch assinava e lia o Jornal Liberal, que não era de orientação radical, mas daquela tendência que a maioria acatava. Tratava-se de A Voz. Era popular entre os funcionários públicos liberais e era descrito à época como o barômetro da opinião pública. E apesar de, no fundo, sem a ciência, nem a arte, nem a política lhe interessava, partilhava com firmeza, em relação a elas, aos pontos de vista da maioria do seu jornal, mudando-os apenas quando a maioria os mudava, ou seja, não os mudava. Os pontos de vista alteravam-se sozinhos, imperceptivelmente, na sua consciência. Stepan Arcaditch não escolhia tendências, nem convicções, que surgiam por si sós. Do mesmo modo que não escolhia os modelos de chapéu e da sobrecasaca, optando por aqueles que se usavam. Ora, para ele, o homem da sociedade, necessitando de uma certa atividade intelectual, que se desenvolve por norma nos anos da maturidade, isso era tão indispensável como ter um chapéu. Se havia uma razão para preferir a tendência liberal e não conservadora, que muitas pessoas do seu círculo também seguiam, não fazia porque achasse a tendência liberal mais razoável, mas pelo fato de ela se coadunar mais com seu modo de vida. O Partido Liberal alegava que tudo corria mal na Rússia, e que, de fato, Stepan Arcaditch tinha muitas dúvidas e uma grande falta de dinheiro. O Partido Liberal dizia que o matrimônio era uma instituição obsoleta e que era preciso reformá-lo. E, de fato, a vida familiar dava pouco prazer a Stepan Arcaditch e forçava-o a mentir e a fingir o que era tão adverso à sua natureza. O Partido Liberal dizia, ou melhor, subentendia, que a religião não passava de um freio necessário para a camada bárbara da população. E, de fato, Stepan Arcaditch tinha dores nos pés assistindo às cerimônias litúrgicas, mesmo curtas, e não percebia que sentido poderiam ter todas aquelas palavras medonhas e empoladas sobre o outro mundo, se nesse mundo era possível levar uma vida muito divertida. Além disso, Stepan Arcaditch, amante de uma boa piada, gostava às vezes de aturdir uma pessoa acordata com uma asserção de que, no orgulho pela linguagem, não deveríamos limitá-la ao avoengo, que é o antepassado. Rurik era um dos 3 irmãos, príncipes escandinavos, que foram chamados pelas terras russas. Rurik é considerado fundador da primeira dinastia real da Rússia e de várias famílias nobres. E renegar o seu antepassado primordial, macaco. Em resumo, a tendência liberal tornou-se um hábito para Stepan Arcaditch e gostava do seu jornal, como do charuto depois do almoço, pela névoa ligeira que lhe produzia na cabeça,
leu o editorial que explicava que, nos nossos tempos, era absolutamente errado bradar sobre o radicalismo, que supostamente ameaçava assolar todos os elementos conservadores. E que era errado declarar que o governo ainda tinha obrigação de tomar medidas contra a hidra revolucionária. Que, pelo contrário, na nossa opinião, o perigo não residia numa suposta hidra revolucionária, mas na teimosia do tradicionalismo, travão do progresso. Leu mais um artigo sobre problemas financeiros e que mencionavam Bertin. Bertin era Jeremy Bertin, que viveu de 1740 a 1832, era um jurista inglês, fundador da escola utilitarista, que queria criar a maior influência positiva para o maior bem comum possível. E, no caso... Espera aí, só um minuto. E Mill era um economista escocês, mais célebre, chamado como John Stuart Mill, viveu de 1806 a 1873, era um filósofo inglês influenciado pelo utilitarismo e influenciador do liberalismo clássico, que era alfinetado no ministério. Stefano Arcadici, com a sua rapidez de percepção própria, compreendia o significado de qualquer farpa, de quem provinha e quem era o alvo, e por que motivo. E isso, como sempre, dava-lhe um certo deleite. Nesse dia, porém, deleite era envenenado pela recordação dos conselhos de Matriona Filimonovna, do mal-estar em casa, e leu também o que o conde de Belst, de acordo com certas fontes, se dirigia a Wiesbaden. Wiesbaden era um primeiro-ministro do Império Austro-Húngaro. Wiesbaden era na Alemanha. E que doravante não haveria mais cabelos encanecidos e também sobre a venda de um coche ligeiro e a procura de um trabalho de uma jovem senhora. Estas notícias, todavia, não lhe davam o habitual prazer sereno e irônico. Fim da leitura do jornal, e a segunda chávena de café, e um calate. Calate era pão de trigo em forma de cadeado, com manteiga. Levantou-se, sacudiu as migalhas do calate do colete e endireitou-se, o peito largo. Sorriu com prazer, mas não por lhe ir a qualquer alegria especial na alma. Era a boa digestão que provocava o sorriso alegre. Duas vozes infantis. Stefano Arcadici reconheceu as vozes de Grisha, o filho mais novo, e Tânia, a filha mais velha. Eles, no caso, eram... Grisha era Grigori e Tânia era o apelido de Tatiana. Ouviram-se atrás da porta. Estavam a transportar qualquer coisa e deixaram-na cair. Não te disse que não se podia colocar os passageiros no terradijo? Gritou a miúda em inglês. Agora apanha-nos. Tudo em confusão. Penso Stefano Arcadici. As crianças correm sozinhas pela casa e, aproximando-se da porta, chamou por elas. Os miúdos largaram o escrinho, que no caso era o porta-joias, que fazia às vezes de comboio, e entraram no quarto do pai. A miúda, sua preferida, irrompeu no quarto, abraçou o pai e, rindo, pendurou-se no pescoço como sempre. Deliciada com o cheiro familiar do perfume que emanava das suas suíças, e por fim beijando-a na cara corada por causa da posição inclinada, e radiante de ternura, a menina desprendeu as mãos e quis correr para trás, mas o pai deteve-a. E a mamá? Perguntou, afagando o pescoço terno e liso da filha. Viva, disse sorrindo ao rapaz que a cumprimentara. Tendo a consciência de gostar menos do filho, tentava tratá-lo de modo igual, mas o rapazinho sentia-se que o não respondeu ao sorriso frio do pai. A mamã já se levantou, disse a miúda. Stefano Arcadici suspirou. Significa que mais uma vez não dormiu de noite. Pensou. Está bem disposta, mamã? A miúda sabia que havia zanga entre os pais e que a mãe não podia estar bem disposta, e que o pai a devia saber, e que estava a fingir ao perguntar-lhe daquela maneira despreocupada, e corou por ele.
E o pai logo percebeu que corou também. Não sei, respondeu ela. Disse que não tivemos aulas hoje, que não tivéssemos aula hoje, que fôssemos passear com a Miss Hu até a casa da avó. Está bem, minha Tanchurotka. Vai. Ah, espera, disse ele, detendo-lhe, afagando a mãozinha terna. Tirou de cima da prateleira da lareira uma caixinha de confeitos. No caso, são doces, em forma de bala. Que lá pusera na véspera. E deu-lhe 2, os preferidos dela, um de chocolate e outro de caramelo cremoso. E para a Gritcha? Perguntou a miúda, apontando para o de chocolate. Sim, sim, voltou a acariciar-lhe o ombro, beijou-lhe a cabecinha e o pescoço e deixou-a ir. O coche está pronto, disse Matvei. E há um solicitante, acrescentou. Está há muito tempo à espera? Perguntou Stefan Arkaditch. Há meia horita. Quantas vezes tem de dizer para anunciares de imediato as pessoas que vêm? Eu achei que o senhor, pelo menos, precisaria tomar o café, respondeu Matvei, naquele tom grosseiramente amigável com o qual era impossível zangar-se. Está bem, manda entrar depressa, disse Oblonsky, enrugando a cara em contrariedade. A solicitante é viúva de um tal capitão Kalinin. Pretendia uma coisa sem sentido e impossível. Stefan Arkaditch, contudo, seguindo seu hábito, convidou-a a sentar-se. Ouviu-a com atenção. E sem interromper, deu-lhe um conselho minucioso. A quem e de que maneira devia dirigir-se, e até escreveu rapidamente, em letra graúda, espaçada, clara e bonita, um bilhetinho explícito para que a pessoa que poderia prestar-lhe ajuda. Depois de despedir a viúva, Stefan Arkaditch pegou o chapéu e parou, tentando recordar se não esquecia de nada. Não esquecia nada, e tirando o que desejava esquecer, a sua mulher. Ah, sim, baixou a cabeça e, com uma expressão desalentada, anuviou-lhe a cara bonita. Vou lá ou não vou? Perguntou a si próprio. E uma voz interior respondeu-lhe que não, que nada poderia resultar disso. Nada além de uma falsidade, que era impossível corrigir, consertar as suas relações, porque era impossível que a mulher se tornasse de novo atraente, capaz de o apaixonar, ou que ele próprio se tornasse um velho incapaz de amar. Não podia dar qualquer resultado, a não ser uma falsidade, uma mentira. Ora, a falsidade e a mentira eram adversas à sua natureza. Mas será preciso fazê-lo mais cedo ou mais tarde? Isso não pode continuar assim, disse ele, tentando ganhar coragem. Endireitou o tronco, tirou um cigarro, acendeu-o, deu 2 fumaças, atirou o cigarro para o cinzeiro da concha nacarada e atravessou a sombria sala de estar com passo estugado, ligeiro, e abriu a porta do quarto da mulher. Sigo na próxima leitura.